Oi, Lid. E aí? Vamos já começar, tá? Esperar o pessoal terminar de entrar aí. Ô tédio, hein, povo? Falar de AFA ainda pra piorar, né? E aí, o Ellison? Deixa eu logo preparando aqui o material rapidinho. Já a gente começa, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre as emendas constitucionais que afetaram o conteúdo de AFA, né? Emenda número 100, número 102 e número 105, tá certo? A número 100 foi de junho do ano passado, a 102 de setembro e a 105 de dezembro. Tudo de 2019, tá certo? Então mexeu bastante aí nos assuntos de AFA. Oi, Sildênia. Preparem, não fuja não. Raquel entrando aí. E aí, Paula? Como é que tá? Estudaram o que hoje, pessoal? Alguém aí estudou AFO hoje? Já pega o embalo, né? Professor, sobre essas emendas que o senhor vai falar agora, mexeu em quais assuntos, tá? Então, assim, eu vou falar na ordem, tá? Eu vou falar primeiro da emenda constitucional número 100. Então, se você quiser associar a emenda constitucional número 100 com o seu conteúdo, ela trata de orçamento impositivo, ou seja, ele mexe lá naquele primeiro capítulo do meu curso, tá certo? No primeiro capítulo do PDF e na primeira aula, para quem tem aula presencial, tá certo? Então, emenda constitucional número 100 fala sobre questão do orçamento impositivo. Então, mexe no capítulo 1, introdução, e mexe também no capítulo 4, que é o ciclo orçamentário, porque a gente vai falar sobre emendas impositivas, tá certo? Galera que tá entrando aí, oi Antônio, Jonas, certo? Então, continuando. Emenda constitucional número 100 fala sobre orçamento impositivo. Mexeu no nosso assunto, tanto na parte introdutória de AFO, como no capítulo 4, ciclo orçamentário. Eu vou falar sobre emenda constitucional. E também vou falar sobre as emendas ao projeto de lei orçamentária anual. Então, vai mexer nesses dois assuntos, nesses dois capítulos, tá certo? Flavinha, mulher gringa. Depois daqui vamos treinar, né? Treino do teu marido. A emenda constitucional número 102, pessoal, já trata sobre os instrumentos de planejamento. A gente vai falar de PPA, LDO e LOA. Tanto a emenda constitucional número 102, como a emenda constitucional número 105, tá certo? A 102 de setembro e a 105 de dezembro. Quando a gente for falar sobre a emenda número 105, eu volto também lá na questão do capítulo 4, que eu vou falar um pouquinho sobre ciclo orçamentário, tá certo? Porque tudo diz respeito à etapa de votação, de aprovação do orçamento. David, mulherzinha. Veio estudar AFO, foi contador. Se quiser entrar, viu, para me ajudar. Então vamos lá. Pessoal, começando pela emenda constitucional número 100, tá certo? Já estamos aí atrasados, né? 5 e 10 já. Começando pela emenda constitucional número 100, tá certo? Então, vou fazer primeiro um aparato geral sobre esse assunto para poder entrar no que foi alterado. É o seguinte, logo quando eu estou iniciando o curso, eu falo para vocês sobre orçamento público, que é o instrumento por meio da qual o poder público vai executar suas ações, suas políticas públicas, basicamente por meio de dois instrumentos, arrecadação e despesa. Travou aí? Não, gente, aqui tá ok. Falei aí, travou pra vocês? Manuela, aqui tá ok. Minha internet está paga e tá tudo ok. Cabelo ok, marquinha ok. A marquinha não, né, gente? Nem a sobrancelha, misericórdia. Tá ok, né? Vamos lá, seguindo. Então, quando eu falo daquela parte introdutória sobre orçamento público,
eu falo justamente o seguinte: o orçamento público é o instrumento por meio da qual, né, o poder público ele vai arrecadar e executar as despesas de governo conforme a arrecadação prevista, certo? Então, basicamente, o orçamento público vai trabalhar em 4 grandes atividades, tá certo? A atividade financeira do Estado se baseia em 4 atividades: obter recursos, receita; despender recursos, despesa; gerir os recursos públicos, que é administrar, que é justamente o objeto da nossa disciplina, que é orçamento público; e a questão de criar crédito público, que na verdade é um empréstimo, né? Que ninguém cria dinheiro. Na verdade, a gente faz o quê? Operação de crédito, empréstimo, crédito público, tá certo? Então, quando o poder público prepara o seu projeto de lei orçamentária anual, que a gente vai já ver, que é o instrumento, né, que é uma lei que é aprovada, que vai fazer a previsão da receita e a fixação de despesa para o ano exercício, né, o exercício financeiro. Então, o que a gente tinha até meados de 2015 era o seguinte: o orçamento ele era basicamente autorizativo. Como assim? Embora exista uma lei que tem uma previsão de receita e uma fixação de despesa, o nosso orçamento ele não era totalmente de execução obrigatória. Por quê? Porque durante a execução, gente, vocês sabem que pode haver alguma crise, pode ter queda de arrecadação, pode haver contingenciamento. Aconteceu muito isso com a questão das universidades, né? Então, em decorrência de fatos, né, fortuitos, força maior, enfim, queda de arrecadação, o orçamento não necessariamente ele vai ser executado conforme estava previsto na lei. Então é isso que dá ao orçamento uma característica dele meramente autorizativa, tá certo? Foi recebendo críticas ao longo dos anos e em 2015 o governo promulgou a emenda constitucional número 86. Tá? 2015, Poder Público promulgou a emenda constitucional número 86, que foi a conhecida emenda constitucional do orçamento impositivo. Então, lá em 2015, aquele orçamento que ainda era tratado pela doutrina, pela legislação, pelos doutrinadores, como um instrumento meramente autorizativo, passou a ter seu caráter impositivo, ou seja, de execução obrigatória em determinados assuntos. Tá certo? Então, onde foi que o orçamento passou a ser impositivo a partir da emenda constitucional número 86 de 2015? Foi com relação às emendas individuais parlamentares. Tá certo? Então, aqui eu já preciso adiantar para vocês uma questão do ciclo orçamentário, né? Como eu falei para vocês no começo da live, a lei orçamentária anual, que é o instrumento de planejamento do governo, ela é aprovada mediante lei. Então ela tem todo o processo legislativo para percorrer, tá certo? É uma lei de iniciativa do Executivo. Esse projeto de lei vai lá para o Poder Legislativo. Lá no Poder Legislativo ele vai ser apreciado, discutido, votado e sofrer emendas, tá certo? Então é nesse momento em que o projeto de lei está sendo discutido lá no Congresso que pode haver o quê? Emendas ao projeto de lei. Tá? Então os parlamentares, gente, a gente está falando de governo federal, tá? Deputados e senadores, eles podem propor emendas ao projeto de lei que o presidente da República, o chefe do Executivo, enviou, tá certo? Essas emendas podem ser emendas individuais, ou seja, uma fatia do orçamento, um percentualzinho do orçamento vai ser rateado entre todos os parlamentares, e pode também ser emenda de bancada, tá? Que é aqueles grupos formados por comissões, partidos políticos dentro do Congresso, tá certo? Então, nesse primeiro momento, eu estou falando ainda do cenário de 2015, o orçamento passou a ser impositivo com relação às emendas individuais parlamentares, tá certo? Ou seja, quando o parlamentar tinha lá aquela fatia de execução do orçamento rateada para ele, aquele recurso que ele destinava à sua finalidade específica era de execução obrigatória, tá certo? Então, era aí que o orçamento era impositivo. Professor, então, até ano passado, então, antes da promulgação da emenda constitucional número 100, estou falando ainda, tá, da 86, de 2015 até 2019, o orçamento ainda continuava sendo autorizativo? Sim. Mesmo que a gente tenha a emenda constitucional 86 lá de 2015, dizendo que o orçamento tinha execução obrigatória
nas emendas individuais parlamentares, o nosso orçamento, no geral, continuava sendo um orçamento o quê? Autorizativo. Tá? Até porque se você pegar a parcela que é impositiva, gente, é 1,2% da receita corrente líquida, tá certo? Então, ou seja, uma fatiazinha pequena não vai transformar o orçamento todo em impositivo. Mas assim, essa ideia, gente, começou a mudar. Então, recentemente, ano passado, né, já mais uma vez falando para vocês, emenda constitucional número 100, junho de 2019, trouxe um caráter mais impositivo ainda para o orçamento. Então, o que era de execução obrigatória somente nas emendas parlamentares individuais, a partir de 2019, com a emenda número 100, incluiu também as emendas de bancada. Lembra que eu falei para vocês, as emendas podem ser feitas individualmente por cada parlamentar, seja ele deputado ou senador, ou por bancada de partido político, por grupos formados lá dentro do Congresso, tá certo? Então, agora, além das emendas parlamentares individuais, que já eram de execução obrigatória desde 2015 com a emenda 86, agora, a partir de 2019, incluiu também as emendas de bancada. Então, professor, o orçamento ficou mais impositivo? Ficou. É totalmente impositivo? É aí, gente, que está gerando um grande debate, e foi por isso que eu chamei vocês aqui para essa live. Por quê? Esse assunto, gente, ainda não foi cobrado nas provas, tá certo? Ainda de 2019 para cá, CESP e FCC, nessas bancas mais tradicionais, ainda não entraram nesse ponto. Então, como as bancas vão se comportar daqui para frente, se vão afirmar que o orçamento é impositivo ou não, a gente vai saber com as próximas provas, tá certo? Por quê? Isso gerou um debate, gente, tá? Então, eu fui buscar isso lá nos textos que justificam a promulgação dessa emenda, lá na Comissão e Justiça, lá do Senado Federal, tá? Então eu fui procurar o texto base, a justificativa, o que levou eles a promulgarem essa emenda número 100. Já que a gente não pode ainda afirmar com todas as letras que o orçamento ele é todo impositivo, ou seja, todo de execução obrigatória, tá certo? Então eu peguei justamente essa parte do que motivou ao Congresso a promulgar essa emenda, tá certo? Então é o seguinte, lá na Constituição Federal foi incluído por meio da emenda constitucional número 100 o parágrafo 10. O que é que o parágrafo 10 traz para vocês? Olha o que é que eu vou ler aqui na íntegra como está o parágrafo 10 que foi inserido pela emenda constitucional número 100, tá certo? A administração tem o dever, olha só, a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias adotando os meios e as medidas necessárias, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Então, professor, se o parágrafo 10 está dizendo que a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, ele está dizendo que toda administração pública deve executar o seu orçamento. Sim ou não? Sim. Então, a partir daqui, eu posso afirmar que o orçamento público hoje, 2020, é um orçamento impositivo? Bem, para os doutrinadores, para os pensadores e para a bancada que fez, né, a comissão especial que trabalhou em cima dessa emenda, sim, hoje o orçamento pode ser considerado um orçamento impositivo. Por quê? Qual é a fundamentação deles? Quando a Constituição quer tratar de caráter impositivo, ou seja, de obrigatoriedade, ela traz no texto a palavra, né, a expressão bem clara, execução obrigatória. Então, quando a Constituição quer falar de impositividade, ela traz no seu texto execução obrigatória. Esse parágrafo 10, que foi incluído no artigo 165, que traz a administração tem o dever, ali, gente, não é uma obrigatoriedade de executar todo o orçamento do jeito que foi aprovado. Isso ali é mais uma questão de responsabilidade do gestor público. Ou seja, a Constituição trazendo uma questão de accountability, de prestação de contas. Ou seja, agora não é mais livre não é mais casa da mãe Joana não. A administração vai fazer de tudo para executar suas programações orçamentárias. Quando ele fala dever de executar as programações, não é a mesma coisa de dizer que a LOA tem toda a sua execução obrigatória a partir do momento que ela é publicada. Deu para entender, gente, essa parte? Então, como eu estou dizendo para vocês, até a emenda número 100,
A gente tinha um orçamento autorizativo. Ele era impositivo nas emendas individuais parlamentares. E com a emenda número 100, ele também foi incluído para as emendas de bancada. Só que, além disso, foi incluído o parágrafo 10 do artigo 165 da Constituição. Então, quando ele fala que a administração tem o dever de executar o seu orçamento, gente, esse dever não é a mesma coisa que afirmar que toda a lei orçamentária anual é de execução obrigatória. Deu para entender essa diferença? Execução obrigatória é caráter impositivo. A administração tem o dever de executar o seu orçamento, isso não é dizer que todo o orçamento ele é impositivo. Tá certo? Como isso vai ser cobrado nas provas, pessoal? Eu estou aguardando as questões que ainda vão acontecer, né? Nesse ano, eu acho que CESP e FCC vão mexer nisso, a partir desse ano, principalmente CESP, tá? Próximas provas da CESP, fiquem antenados nisso. Eu não duvido de que a CESP comece a cobrar, que a partir, nos moldes atuais, com vistas às novas definições do orçamento público, podemos considerar o nosso orçamento público brasileiro como sendo impositivo. Gente, eu hoje marcaria como correto. E a gente tem como fundamentar uma questão desse tipo justamente com o texto base para a promulgação da emenda, que foi um texto dado pela própria Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é uma comissão especial que trabalha com orçamento. Tá certo? Então deu para entender essa primeira parte do vídeo, gente, que eu falei sobre emenda constitucional número 100 e sobre orçamento impositivo. Vão dizendo aí, ficou alguma dúvida? Querem que eu fale sobre algum assunto voltado desse tema antes de eu partir para a emenda número 102? Estou apertando aqui a mãozinha para todo mundo, tá? Vala, Jesus, eu troquei foi a tela, misericórdia. Ainda bem que não tem nada atrás, né? A pensou se eu estivesse fazendo esculhambação dentro de casa? Oi, Cris! Paula, deu para entender? Posso passar? Não é, gente? Já pensou se tem um convidado aqui em casa? Então, gente, recapitulando para a gente passar de vez desse assunto. Primeira parte do vídeo, eu falei sobre a emenda constitucional número 100. O orçamento era autorizativo. A partir da emenda constitucional número 100, passou a ser o quê? Impositivo no que diz respeito à emenda individual e à emenda de bancada. O problema é que a banca CESP pode ter certeza que nas próximas provas pode cobrar sim uma característica de impositividade do orçamento, justamente pelo parágrafo 10 do artigo 165. Mas eu estou explicando para vocês o seguinte: essa palavra dever está mais voltada para responsabilidade. Ou seja, para não dizer que agora a administração está livre para executar ou não o orçamento. Não. É mais uma questão de responsabilidade, de accountability. Tanto, gente, que essa emenda ela não trouxe sanção penal, ela não trouxe sanção de crime de responsabilidade, ela não alterou a lei de responsabilidade fiscal. Então, não constitui crime a não execução do orçamento, com base na emenda constitucional número 100. Agora, o que pode acontecer é sanção por parte dos tribunais de contas. Por quê? Porque o gestor de cada poder, né, o chefe do poder judiciário, o chefe do Ministério Público, eles vão ter suas contas analisadas pelo Tribunal de Contas. Então ali o Tribunal de Contas pode exercer um controle político sobre o que foi ou não objeto de execução do orçamento. Então futuramente, gente, que isso é novidade, tá? Futuramente, isso pode gerar sanção política. Os tribunais de contas podem julgar irregulares ou regulares com ressalva as contas dos gestores que não executarem a totalidade do seu orçamento. Deu para entender? Então cuidado com isso. Quando a Constituição quer dizer que é impositiva, ela traz o texto execução obrigatória. Quando a Constituição fala dever, ali é mais questão de responsabilidade, não é questão de impositividade. Tá certo? Ó, essa obrigação, fizeram uma pergunta massa aqui. Essa obrigação não é para o orçamento fiscal e de investimento, tá certo? É só para o orçamento fiscal e da Seguridade Social. Ele traz justamente isso nos parágrafos, tá certo? Diz respeito ao orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Tá nos parágrafos do 165, viu, Ellison? Então, saindo da emenda constitucional número 100, a gente vai para a emenda constitucional número 102, tá certo?
Professor, deixa eu falar... Ó, eu trouxe aqui também para falar para vocês questão de jurisprudência, tá certo? Com relação à jurisprudência, o que é que já surgiu depois dessa emenda constitucional número 100? Vou trazer para vocês um recurso extraordinário lá do STF que já está mexendo com essa questão da impositividade. Presta atenção. Recurso extraordinário 34581 do Distrito Federal, tá? Lá no STF. O simples fato de ser incluída uma verba de auxílio no orçamento que depende de apreciação do governo, não cria direito ao seu recebimento. Vocês estão vendo aí, né, que já foi objeto de recurso extraordinário lá no STF, uma questão nesse sentido. Por quê? No caso em concreto, tá? Nessa situação em concreta que gerou esse recurso extraordinário lá para o STF, o que é que aconteceu? Houve a inclusão de um determinado auxílio para um grupo de servidores e esse auxílio foi previsto na lei orçamentária anual. Aí o que foi que aquele grupo de servidores fez? Não. Com base no parágrafo 10 do artigo 165 da Constituição, o poder público tem o dever de executar as programações orçamentárias. Então, se está na LOA, aquele auxílio eu vou ter que receber. E aí, sim ou não? Não. Foi justamente isso que levou o STF, né, a editar esse pedaço do texto de recurso extraordinário, justamente no seguinte, que eu acabei de ler para vocês. O simples fato de ser incluída uma verba de auxílio na lei orçamentária anual não cria direito ao seu recebimento. Então vocês estão vendo que o fato de ter que a administração deve executar as suas programações não quer dizer que tudo ali é de caráter o quê? Obrigatório. Então eu estou mostrando para vocês que aquela palavra dever no parágrafo 10 do 165 não é impositivo. O que é impositivo é quando eu trouxer o quê? Execução obrigatória. Perfeito, para encerrar esse assunto. O que foi, Jânio, que tu colocou não? Podemos passar desse? Tudo ok até aqui? Alguma coisa não ficou clara? Algum ponto não ficou claro para vocês? E aí, Mário, Samuel? Vamos para a emenda número 102, tá? Agora, vamos falar agora de PPA, LDO e LOA. Gente, lembrando que eu vou deixar essa live salva, tá? Vai ficar salvo aqui. São 24 horas, né, que fica no Instagram. Mas eu sempre peço um amigo para baixar esse vídeo, porque eu não sei. Ele baixa pra mim e eu coloco lá no YouTube, tá certo? Lá no meu canal do YouTube. Né, Cris? Eu trago logo pra situação, né, de fato, porque fica mais claro. E, tipo, pras questões mais pesadas, tipo de procurador, de auditor, pode cair justamente nesse ponto, tá certo? O CESP cobra pesado nas provas de procurador, na prova de magistrado, né? Quando ela fala de direito financeiro, isso aqui pode cair já nas provas, né? Por isso que eu trouxe esse recurso extraordinário lá do STF, fui buscar a jurisprudência lá embaixo, lá no fundo, para mostrar para vocês que o fato de ter dever não é a mesma coisa que execução obrigatória, tá certo? Não, que não garante o que foi previsto na LOA. Ah, sim, entendi. Beleza. Então vamos lá. Saindo da emenda número 105, a gente vai agora para a emenda número 102. Saindo da emenda número 100, a gente vai agora para 102 e para 105, tá certo? Trata de PPA, LDO e LOA. E aqui a gente já tem questão para falar, tá certo? Então já vou explicar isso, já vou mostrar como a CESP está pensando com relação às emendas número 102 e número 105, tá certo? Foi uma questãozinha recente que caiu na prova do Ministério Público do Ceará, tá certo? Então vamos lá. Gente, a emenda número 102... ela mexeu na Constituição, também no artigo 165, tá? Ela mexeu nos assuntos de PPA, LDO e LOA. O que é que ela traz no 165 que incluiu o parágrafo 12? Eu vou ler primeiro o parágrafo na íntegra e depois eu vou explicar para vocês, tá certo? Então, a emenda constitucional número 102, que foi promulgada em setembro de 2019, ela incluiu o parágrafo 12 na Constituição. Artigo 165, parágrafo 12. Eu vou ler para vocês, tá? Integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício que se refere, e pelo menos para os 2 exercícios seguintes,
anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na Lua para a continuidade daqueles em andamento. Ou seja, o parágrafo 12 do artigo 165 está dando aval para que a LOA, ou seja, que a Lei Orçamentária Anual, traga previsão plurianual de investimentos. Ou seja, a Lei Orçamentária Anual, em obediência ao princípio da anualidade, que vocês sabem que o exercício financeiro coincide com o ano civil e que a nossa lei do orçamento só vale para um exercício financeiro, já foi objeto de emenda sobre isso. A própria Constituição está dizendo que a LDO permite à LOA a previsão plurianual de investimentos. Então, qual é o objeto de... qual é o ponto que vai ser objeto de questão, com certeza, e que muitos alunos já estão me procurando para saber, professor, e o princípio da anualidade foi para o ralo? Se a LOA pode trazer, não só para o exercício financeiro, mas para os dois seguintes, a previsão de investimentos, quer dizer, então, que a LOA não vale mais só para um ano, certo ou errado? Errado. Tá certo? O fato, gente, de a LDO autorizar a LOA, presta atenção nisso, pelo amor de Deus, e leva isso para a prova. O fato de a LDO permitir que a LOA traga a previsão plurianual de investimento para os dois exercícios seguintes, isso não quer dizer que está ferindo ao princípio da anualidade. Tá certo? Isso não tem nada a ver com o princípio da anualidade. Não está ferindo. O que ele está dizendo é o seguinte: a lei orçamentária, a LOA, ela traz o quê? A previsão de receita e a fixação de despesa para o exercício seguinte, né? Para o exercício em vigor. O fato de acompanhar a LOA, essa previsão plurianual para os anos seguintes, não quer dizer que a LOA traz dotação para mais de um exercício. Errado. Até porque, gente, essa previsão plurianual, ela vai num documento apartado. Ela não vai dentro da lei. Ela vai como se fosse no anexo. Por quê, gente? Se vocês pegarem o artigo 167, parágrafo 1º da Constituição, e o que é que ele traz lá? Vou voltar para a PPA, tá? Diz o seguinte: nenhum investimento com duração superior a um exercício financeiro vai iniciar se não tiver previsto onde, gente? Se não tiver previsto no PPA ou em alguma lei que autorize a sua inclusão dentro do PPA. Então, indo primeiro para o plano plurianual, a gente sabe que se o investimento tiver prazo para execução superior a um exercício, ele nem começa se não tiver no PPA ou se alguma lei autorizar a incluir esse investimento dentro do PPA. Visto isso, é isso que a LOA está buscando atingir. A Lei Orçamentária Anual, que só traz orçamento para um exercício financeiro, ela a partir de agora vai trazer um documento apartado, ou seja, um anexo, com a previsão plurianual de investimentos. Ou seja, esses investimentos que estão lá no PPA, que tem duração superior a um exercício financeiro, vão estar dentro da LOA só no que diz respeito ao exercício em vigor. Nesse anexo que vai apartado, nesse anexo que vai separado, o poder público vai trazer a previsão para a conclusão desse investimento nos próximos exercícios. Ou seja, o que vai a ser atendido naquele ano está na lei do respectivo exercício financeiro. As despesas que vão custear a continuação daquele investimento que ultrapassa esse exercício financeiro, ele vai nesse documento apartado. Deu para entender, gente? Então, o fato de a LOA trazer agora essa previsão plurianual de investimentos, isso não fere o princípio da anualidade. Ficou claro até aqui? Porque a partir daqui, agora eu vou falar sobre a questão que caiu no Ministério Público do Ceará, eu acho que mês passado a prova, tá certo? O que foi, Zélia, que tu tá morrendo de rir aí, mulher? Diz logo, compartilha. De novo, eu troquei o diabo da câmera. Ficou claro até aqui? Alguma dúvida? Senão eu vou passar. Podemos continuar? Vou falar agora sobre a Lei Orçamentária Anual, também com base na emenda número 102, tá certo? Lembrando, gente, que tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês estão nos capítulos 1, 2 e 4 do meu material. E aí, Anderson? Só a galera do Prime.
Então, antes de ir para as disposições da LOA, ficou claro, né? Então vamos lá. Deixa eu comentar sobre a questão que caiu no Ministério Público do Ceará, tá certo? Provinha realizada, acho que tá nem com um mês aí. CESP trouxe uma situação hipotética, tá certo? Que determinado poder público de um ente estadual fez a compra de fez um investimento com duração superior a um exercício financeiro, com previsão para conclusão em 2021. Aí, na primeira assertiva, ele falava assim: com base nas disposições atuais, com base nas disposições vigentes sobre orçamento público, podemos afirmar que a Lei Orçamentária Anual de 2020 traz dotações para o exercício em vigor com conclusão para 2021. Certo ou errado? E aí já saiu o gabarito preliminar da banca e a questão foi dada como errada. Gente, se tem um investimento com duração superior ao exercício financeiro, a LOA de 2020 só vai trazer dentro dela as despesas para 2020. Para o exercício de 2021, ela não vai trazer a fixação da despesa para 2021. Ela vai trazer um documento com a previsão para a conclusão desse investimento. E aí, mestre Cardoso? Tudo bom? Terminou a tua live e veio para cá, foi? Nem assisti a tua. Mas tinha uns alunos lá na tua, viu? Que iam perder um pedacinho daqui, né? Assim mesmo. Certo, gente? Ficou clara a questão? Voltando. Questãozinha da CESP, Ministério Público do Ceará, trouxe uma situação hipotética de um investimento que teria duração superior a um exercício financeiro. Ou seja, era uma despesa que ia começar em 2020 e ia ser concluída em 2021. Aí o que foi que a questão da CESP afirmou? Com base nas disposições vigentes sobre orçamento público, podemos afirmar que as dotações aprovadas na LOA 2020 terão prazo para conclusão em 2021. Errado. A LOA de 2020 vai trazer a fatia do investimento que vai ser executada em 2020. Agora, a LOA de 2020, quando ela foi enviada ao projeto de lei, junto com ela vai também um documento que vai conter a previsão plurianual de investimentos para atender aqueles que vão ser executados em 2020 e para os exercícios seguintes. Mas a LOA de 2020 não traz dotação para 2021. Ou seja, o princípio da anualidade está mantido, não foi ferido com as duas emendas constitucionais. Nem a 102 e nem a 105, tá certo? Valeu, Cardoso. Cheiro. Ficou clara a questão da CESP? Então já sabe, CESP já cobrou isso em 2020, tá certo? Já temos, então, meio que jurisprudência da banca que ela entende o seguinte: não é porque a emenda 102 deu possibilidade de a LOA tratar de previsão plurianual que a LOA vai trazer dotação para mais de um ano, não. Para o ano que ela está valendo, ela traz a dotação. Para os anos seguintes, ela traz uma mera previsão, ou seja, um mero anexo. É uma previsão plurianual para atender no exercício seguinte. Quem vai trazer a dotação do exercício seguinte, gente, é a LOA do próximo ano, tá certo? Então muita gente errou essa questão já se achando, né? Eita, CESP já cobrou essa questão, não sei o que, eu acertei, eu li a emenda e tal. Tome cuidado com isso, tá certo? Ficou claro até aqui? Alguma dúvida, gente? Pablo, Jânio, Imaculada, Aninha Zen, minha coordenadora de orçamento lá do tribunal. Sabe tudo, né, mulher? Tá aqui sorrindo. Tô de olho, bichinha. Podemos passar para a próxima? Já falei da emenda número 102. Vou agora para a emenda número 105. Sim. Podemos falar sobre a emenda número 105. Ficou alguma dúvida, gente, até aqui? Temos 20 minutos ainda de live, tá? Ficou alguma dúvida? Tem algum assunto que não ficou claro desde o começo do vídeo, que eu possa repetir? Porque senão eu repito, porque eu vou falar agora da emenda número 105. Ela não trata sobre LDO, nem PPA, ela trata sobre emenda ao projeto de lei orçamentária anual, tá certo? E aqui é um ponto bem mais específico, vai tratar de transferência, tá certo? Que vai ser cobrado como letra de lei. É você pegar a Constituição já compilada, né, com todas as atualizações,
e ler os artigos que foram inseridos pela emenda constitucional número 105, tá certo? Deixa eu só ver aqui a data que ela foi promulgada para vocês. Emenda constitucional número 105, gente, ela foi publicada no Diário Oficial dia 13 de dezembro, tá? Antes do Natal. Ela mexeu em quais artigos, professor? Ela mexeu no artigo 166 da Constituição. Ou seja, agora a gente tem o artigo 166A, tá certo? Vamos lá. Dando continuidade, emenda número 105. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei para vocês sobre emendas parlamentares individuais, que desde 2015 já eram de execução obrigatória, em decorrência da emenda constitucional número 86, lá de 2015. O que a emenda 105 trouxe é o seguinte: aquela fatia do orçamento que é destinada às emendas individuais parlamentares podem alocar recursos para estados, DF e municípios por meio de 2 instrumentos, tá certo? Então tomem cuidado, eu vou repetir para vocês. Eu falei no começo do vídeo sobre orçamento impositivo. A emenda constitucional 86 de 2015, ela deu execução obrigatória às emendas parlamentares individuais. Pegando essas emendas parlamentares individuais que são de execução obrigatória, os parlamentares eles podem destinar parte desses recursos de emenda para estados, DF e municípios, usando 2 instrumentos. Transferências, tá certo? Só que essas transferências podem ser de 2 tipos: transferência especial ou transferência com finalidade definida. Gente, isso aqui são termos novos, são termos trazidos pela própria emenda número 105, tá certo? Lembrando, os recursos transferidos em que os parlamentares, né? Tô falando, gente, de parlamentar lá do Congresso Nacional, ou seja, deputado e senador, tá certo? Então, os deputados e senadores podem pegar parte das suas emendas individuais da LOA federal, ou seja, da LOA da União, e pegar um pedacinho disso e destinar para estado, DF e município. Esse pedacinho que vai para o estado, DF e o município, ele vai sair por meio de transferência, que pode ser transferência especial ou transferência com finalidade específica. Lembrando que essa transferência, quando chega no estado, chega no DF, chega no município, ela não vai compor a receita corrente líquida do estado. Ou seja, ela não vai fazer parte do cômputo da receita corrente líquida para efeito de despesa com pessoal, por exemplo. Ou seja, não vai afetar os limites. Não quer dizer que o estado agora vai ter uma receita corrente líquida maior. Não. Tá certo? Então isso foi o que a emenda constitucional número 105 trouxe. Professor, essa emenda, ela define o que é transferência especial e transferência com finalidade definida? Claramente, gente, no texto ela não traz. Agora ela traz o quê? Ela traz determinações para cada tipo de transferência. Por exemplo, ela afirma que na transferência com finalidade definida, ou seja, aquela transferência que já sai com a finalidade certa, específica, ou seja, eu já estou vinculando com o que o Estado vai gastar, ele diz o seguinte: esses recursos que vão com finalidade específica, eles são vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar, ou seja, quando o parlamentar faz a emenda individual, ele já está vinculando com o que vai ser gasto. Por isso que o nome é transferência com finalidade definida. E eles serão aplicados nas áreas de competência constitucional da União, ou seja, em algum convênio que tenha o governo federal e aquele determinado estado. Tá certo? Então, a transferência com finalidade definida, ela já é definida desde o momento em que o parlamentar faz a sua emenda individual. Por isso é que já tem o nome de finalidade definida. Com relação às transferências especiais, o que é que traz a própria emenda número 105? A Constituição diz: pelo menos 70% das transferências especiais, ou seja, não estou falando mais daquela transferência que já vai com finalidade específica, eu estou falando da transferência especial. Pelo menos 70% vai ser usada em despesa de capital. Isso aí vai ser questão da sua prova, não tenha dúvida. Ou seja, 70% daquele recurso que já foi tirado da emenda individual,
que não tem finalidade definida, 70% vai ser usada em despesa de capital. Para quem ainda não estudou despesa pública, você pense nessa despesa de capital como investimento, tá certo? Como amortização da dívida, tá certo? Resumindo, não vai ser para custeio, não vai ser para manutenção. Ficou clara, gente, a emenda número 105. Lembrando, gente, que ela é de dezembro agora de 2019. Então, assim, vai surgir ainda muita doutrina, vão acontecer muitas provas, vão vir muitas questões ainda sobre o assunto. E aí eu vou atualizando o material conforme a doutrina vai trazendo definição e conforme as questões vão acontecendo. Tá certo? Então, para quem tem o meu material e o meu curso em PDF, que eu vendo, né, diretamente, sabe que tem uma pasta de provas comentadas, que na hora que sair a prova, saiu prova no domingo, na segunda-feira eu comento a prova, já jogo lá na pasta, tá certo? Então quem compra o meu material tem um acesso aí, né, ilimitado a todas essas provas que vão acontecendo, porque você fica com acesso à minha pasta do Google Drive. Ficou claro, gente? A emenda número 105, menino, a desgraça já trocou aqui de novo o lado. Algum trauma, gente? Ficou algum ponto ainda amarrado aí? Alguma coisa que vocês não entenderam desde o começo? Só não diga assim, professor, não entendi nada, por favor. E aí, Marcos, Emanuele, alguma dúvida antes de encerrar? Temos 15 minutos aí para trocar um papo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o meu material, tá? Deixa eu acender aqui a luz que já tá tudo escuro. Vamos lá, a dúvida do Jânio. Se fosse ser inserida em receita corrente de pessoal, iria causar uma confusão na LRF a respeito das vedações. Ainda bem que não entra pra... Exatamente. A própria Constituição, né, já afirma que essas transferências decorrentes da emenda número 105, que vão sair das emendas individuais, elas não vão fazer parte do cálculo da receita corrente líquida do Estado que está recebendo ou do Distrito Federal. Tá certo? Ou seja, não vai impactar lá na despesa, não vai impactar lá nos limites da lei de responsabilidade fiscal. Tá certo? Oi, Léo. Obrigado, viu? Então, pessoal, deixa eu falar agora um pouquinho sobre o meu material, tá? Se tiver alguma dúvida, coloca aí que eu explico. Como é que funciona o meu material? Eu vendo, gente, diretamente, tá? Online, o meu curso em PDF, tá certo? O meu curso em PDF, eles são 17 capítulos, tá certo? Então, ele cobre todos os assuntos de qualquer edital de AFO. Ele é dividido em 17 capítulos. Como é que é feito? O aluno compra, adquire o meu curso e eu faço o compartilhamento de uma pasta no Google Drive, né? Você me passa um e-mail seu, um Gmail de preferência, e eu faço esse compartilhamento com vocês. Então, você recebe os 17 capítulos, uma pastinha lá bonitinha. Além disso, você recebe uma pasta com provas comentadas, que foi o que eu acabei de falar. Toda prova que acontece, eu coloco já a prova comentada dentro da pasta que acompanha o PDF completo. Então, eu já estou fazendo isso, gente, desde 2017. Então, eu já tenho prova desde 2017. Toda prova que sai, eu comento e jogo lá na pasta. Então, por que eu faço isso? Porque se eu fosse colocar as questões comentadas dentro do próprio PDF, do texto, o PDF ia ficar muito grande. Né? Tipo, tem aluno, gente, não é nem tem aluno não, é meio que automático. Eu mesmo já estudo muito ainda para concurso. Então a gente vê um PDF, minha Nossa Senhora, 300 páginas, aí já dá logo um desânimo, né? Então, para o material não ficar muito robusto, ficar assim muito grande, eu resolvi, dentro do PDF teórico, colocar somente questões com gabarito. Se o aluno quiser pegar as questões comentadas, ele vai dentro da própria pasta que eu já compartilhei, ele vai lá em provas comentadas. Eu só estou querendo questão CESP, aí eu vou lá, pasta da CESP, eu pego todas as provas de 2017 até 2020 que estão acontecendo, tá certo? Professor, tem todas as provas de 2017 até 2020? Não, tá? De 2020, todas da CESP e todas da FCC, sim. 2019, eu acho que assim, 90% das questões da prova CESP estão lá, FCC também, tá, gente? Então tem prova que passa batido, que acontece lá na caixa prego, que infelizmente eu não sei. Então se algum aluno tiver alguma prova específica que quiser sugerir, manda pra mim, professor, quero que o senhor comente essa prova aqui. Eu comento e coloco lá, sem problema, tá? Adoro comentar a prova. Então é isso. Dentro do corpo do texto, dos PDFs, dos capítulos, não vão as questões comentadas.
Porque quando eu faço a divulgação, quando eu coloco aqui no Insta, eu coloco lá, né? O meu curso completo, ele tem 2.979 questões distribuídas ao longo dos 17 capítulos. Mas não são as 2.900 todas comentadas, não, gente. Eu já aviso logo. Todas possuem o gabarito, todas estão separadas dentro de cada capítulo. Agora, dentro da pasta de provas comentadas, a gente tem, brincando, umas 150 provas comentadas, tá? Sendo maioria FCC e CESP. Então a gente já tem aí o quê? Basicamente mais de 700 questões comentadas. Brincando, tá? Tô falando assim por alto. Tá? Então se você quiser adquirir esse material, chama no direct, eu mando um e-mail, tem o meu e-mail aí no Instagram, tá certo? A gente conversa, tem o valor lá, tudo se negocia, tá certo? É rapidinho, tá? Você pode comprar, me desgraça. Você pode pagar, você pode fazer transferência bancária, menino, mas a briga tá feia aqui, viu? Pode fazer transferência bancária, eu uso também o PagSeguro, tá certo? Você pode pagar com cartão, enfim. Isso é o de menos. Chama no direct que a gente se resolve. Ficou alguma dúvida, gente? Algum assunto que vocês queiram que eu repita dessa live de hoje? Alguma sugestão para outra live que eu quero fazer amanhã ou segunda-feira? Qual assunto, gente, que vocês gostariam? Coloca aí, que aí aqui eu já decido e já digo, gente, próxima live vai ser sobre isso. Bora! Quem tá online, escolha um assunto aí. O que é o calcanhar de Aquiles de vocês, que aí eu falo numa live que eu vou agendar. Ou para amanhã ou para segunda. Sugestões? Olha a Léo falando que vale muito a pena o material. Imprimi o colorido e encadernei, né? O drive é super organizado. Pois é. O valor 80, tá? O meu curso em PDF completo, R$80. Os 17 capítulos com a pasta compartilhada de provas, tá certo? Custa 80. Sabrina tá pedindo LRF. Mas assim, algum assunto específico, porque a LRF é muito grande. Não dá pra fazer numa live de 1 hora, tá? LRF, receita. Oi, Cris. Tá dando pra acompanhar aí? Cris, tu tentou fugir de AFO, mas não tem jeito, né, fia? Eu sabia que eu ouvi aí. Eu ainda ia te ver muito por aqui, eu sabia. Fugia de AFO, fugiu, mas não tem jeito. Não tem como fugir de AFO. Sim, LRF, vamos lá. Quais assuntos, gente? Despesa, classificações. Pelo que eu tô vendo, vai ser lei de responsabilidade fiscal, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma série de lives sobre lei de responsabilidade fiscal e eu vou fazer na ordem, tá? Primeira live eu vou falar sobre planejamento. Ou seja, o que é que traz sobre LDO e sobre LOA dentro da lei de responsabilidade fiscal. Então eu vou fazer essa primeira sobre isso. Segunda live eu posso fazer sobre geração de despesa. Outra live eu posso fazer sobre transparência. São os tópicos mais cobrados, tá, gente? Planejamento, geração de despesa, transparência e dívida e endividamento. Então eu posso fazer 4 lives sobre lei de responsabilidade fiscal. Pronto, Sabrina, é justamente isso que eu tô falando, tá? Eu vou quebrar a lei de responsabilidade em 4 partes. Planejamento, geração de despesa, dívida e endividamento e transparência, que são justamente os tópicos que a CESP costuma quebrar a lei de responsabilidade fiscal. Ela fez isso com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, tá certo? Próximas lives depois de LRF, eu vou falar, viu, Paula, sobre classificação da despesa e alguém pediu receita, Manuela, tá certo? Não se preocupe não que eu vou fazer bastante. Tempo é que não vai faltar, né? A desgraça do governo tá mandando a gente sair de casa, mas a gente não vai, então vai ter muita live sim. Então, vou encerrar, tá, gente, a live. Vai ficar salvo aqui até amanhã. E eu vou colocar o vídeo completo no YouTube, tá certo? Vou ver se eu coloco ainda hoje. Então, vou encerrar aqui. Valeu, gente, pela presença. Espero vocês na próxima, tá? Convidem aí a galera. Quando eu colocar nos stories ou na publicação, tiver algum aluno, algum amigo seu que tá estudando, tá precisando de dica em AFO, divulga aí, compartilha, chama pra live, tá certo? Que eu fico muito feliz aqui com a presença de vocês, tá certo? Quero todo mundo estudando AFO, todo mundo acertando questão, porque não dá mais pra deixar AFO em branco, né? 30 questões dentro de prova de AFO,
Gente, eu acho que desde de 2019 eu não pego mais uma prova CESP com menos de 20 questões de AFO. Tá certo? Então, não tem mais como fugir, tá? Então, cheiro. Até mais. Próxima live, lei de responsabilidade fiscal, a parte de planejamento, tá certo? Até a próxima.